baiano de nascimento e rondoniense por opção. Cheguei aqui com 10 anos de idade em Rondônia. Desde que fiz história, sei decorado a versão dos militares, sei decorado a versão de quem estava no poder. E todo mundo que lê as obras que foram escritas, apoiadas pela estrutura oficial, nos últimos 40 anos, sobre Aloysio e sobre Culturbas, vocês não vão estar lendo sobre outra coisa que não sejam pessoas perfeitas. Mas em oportunidades como essa, é possível revelar uma outra história. E aí a gente começa a ver uma outra versão. Rondônia, por conta de sua composição histórica, pelo menos nesses últimos 50 anos, viu sendo sufocada a história popular. Praticamente não existe história popular, história proletária, a história do trabalhador nos livros acadêmicos. Mas conversa-se com Abinael Machado, que está aqui na minha frente, e ele diz coisas para a gente como: em Porto Velho se tratou o soldado da borracha, que veio durante a Segunda Guerra Mundial, como os alemães tratavam os judeus. Eu estou falando aqui o que o professor Abinael me disse ter visto. Mas o interessante é que a gente não vê isso nos livros. Os livros que estavam ligados ao poder. E ainda é assim hoje. E ainda é assim hoje. Até porque nós não temos o espaço. E as pessoas dispostas a construir o espaço encontram muita dificuldade. Porque, como disse, as pessoas que chegaram, principalmente nos últimos 50 anos, e se estabeleceram aqui, impuseram a ferro e fogo às suas vontades. Nós sabemos que é difícil criticar o governo do Estado. É difícil construir outras versões, porque o seu livro não sai, o seu filme não sai. Essa é a verdade. E a gente precisa construir a história desse povo que sujou os pés verdadeiramente para construir o que nós temos aí hoje e que poucos viram. Parabéns. Passei um mês, janeiro de 2008, em Rondônia, levado pelo sentimento de querer conhecer a minha origem, meus pais, porque eu não tive uma relação muito duradoura com meu pai, eu saí com 16 anos de idade lá, então eu queria saber como era meu pai e tudo mais. Eu mudei o foco de querer saber do meu pai para querer saber onde andava meu pai. Aquelas histórias todas que eu imaginava que ele estava envolvido. E aí volto a Rondônia, 40 anos depois, com um foco em cima do atentado político de 26 de setembro de 62. Onde estava meu pai nesse episódio tão marcante na história política de Rondônia. A cada visita que eu fazia à Biblioteca Nacional, nos jornais de Porto Velho, nos jornais de Belém do Pará, nos jornais de Manaus, do Rio de Janeiro, São Paulo, até de Niterói. Fomos montando um grande mosaico, como se estivesse catando cacos para montar essa visão que nós estamos buscando apresentar para as pessoas. Olha o peixe aí, enfrentando os tombos da... Então a importância de você mergulhar na memória popular, dos locais.
a importância de você mostrar o contexto daquele oeste brasileiro, naquele momento, no meio da Guerra Fria, a caminho do golpe de 64. O clima era muito tenso mesmo, muito tenso. Se aproximava o dia da eleição e os dois lados, né, diziam de tudo para angariar votos, né? Valia tudo, né? O voto naquela hora era o fim, né? Os meios não tinha limite para chegar ao voto, né? Para conquistar aquele voto. Os meios eram os mais estapafúrdios do mundo. Se mentia, se dizia tudo a respeito de um cidadão, às vezes, desilibado, uma pessoa que não tinha defeitos. Dizia-se que era para influenciar, Eu acho que mais os cutubas, porque eles estavam feridos. Muita gente tinha se debandado deles para a ala do Renato. Muita gente mesmo, passado. E eles não queriam entregar. Era uma oligarquia de quantos anos? Vários anos, né? Praticamente o poder da força. Quando o Aloysio ia ao cinema, mandava avisar que ia ao cinema. Mas só começava a sessão quando o Aloysio chegava, ficava todo mundo lá chorando. Que isso? Aí quando ele chegava 20, 30, 40 minutos de atraso, aí começava a sessão. É Cinecateca o nome lá do cinema. Montava a cavalo, ele ia montado a cavalo e os ajudantes de ordem a pé para ele até o palácio. Caraca! Veja bem, do governo. Isso era para impor respeito. Mas o homem era de uma autoridade assim, é militarismo. Ditadura. Veja bem, todo mundo se tremia quando o homem passava. É mulher ingrata na malhadeira, pescador panema de mani parteira, a Piracema é zoeira, nas águas do Rio Madeira. Na verdade, houve um grande e maior atentado político do Brasil, no norte brasileiro. Um caminhão atropelar uma multidão de uma manifestação eminentemente política, não se tem notícia, eu não encontrei, eu pesquisei muito, anos e anos, não encontrei um episódio semelhante a esse. E ia ficar ao sabor das versões, dos folclores e do silêncio. Ninguém sabe aonde ele quer chegar. Quando foi segunda-feira à tarde, nós sentados, eu, Carmênio, Arquilau, Jonas e outros amigos, Antônio Rocha, tudo. Então nós resolvemos, vamos fazer uma aula estudantil para divulgar a campanha do Renato. Vamos. Aí fomos até a casa dele. Ele disse, olha, só tem uma coisa, não tenho dinheiro. Ele disse, ninguém quer dinheiro, a gente quer só um carro e um alto-falante para divulgar. Aí começou. E aí o grupo dominante continuou aqui, que eram os cutubas. E os pele curta cresceram mais. Cresceram mais um médico chamado Renato de Medeiros, né? Consultava, ganhando do governo, mas era quem consultava o povão. E ficou um verdadeiro ídolo no meio do povo. O verdadeiro líder e o líder popular. O Renato de Medeiros tornou um líder popular. Mas cresceu de tal forma que, como eu lhe disse anteriormente, chegou a ganhar do juiz. Aí veio a caçambada, que ali foi a vitória do Renato, foi aquela caçambada. É o seguinte, o 26 de setembro, né, foi a noite da tragédia aqui, daquele famoso comício lá da Olaria. Eu me lembro muito bem, eu era estudante da Escola Reunida Samaritana, né? Então, no dia 27 eu já estava de manhã para aula, né?
E lembro que quando eu cheguei no colégio estava aquele boato, aquela conversa, né, que havia tido uma tragédia, né? E eu curioso fui lá olhar no local, né? E vi que misturado com a terra, né? Naquele tempo não tinha asfalto em Porto Velho, estava aquele sangue misturado com poeira, né? E muitas conversas rolando, aqui uma caçamba passou em cima das pessoas, do Renato, tal, né? Então foi o meu primeiro contato com essa tragédia. Eu era estudante da escola samaritana. Muito bem. E muito tempo depois, né? Dionísio Xavier, ele me conta como ele recebeu essa notícia nessa mesma noite, né? Ora, o Jó estava lá presente no comício, né? Estava lá participando do comício e tal, ouvindo os discursos, né? E ele resolveu sair um pouco mais cedo, acho que minutos antes, ou meia hora antes, ou 40 minutos, se ninguém precisa, né? E só que depois, quando ele saiu de lá da olaria, do comício, né? Do comício renatista, né? Ele veio caminhando, veio descendo pela cidade e quando chegou bem de frente do antigo Café Santos, né? Ele vê um veículo vindo pela 7 de setembro, né? Apressado para chegar em algum lugar, claro. E quando ele para, quando o motorista vê o Jó, ele para do lado do Jó e diz assim, ô Jó, era o Bonércio de Lima, que era pele curta, né? Jó, uns caras passaram por cima do nosso povo, lá da nossa passeata. E aí eu estava nesse comício do Renato nessa época, quando aconteceu esse episódio. Foi a coisa mais triste que eu vi na minha vida, uma caçamba entrando no horror de gente. Primeiro a gente ouvia o foguete, os vivas, porque dava para escutar daqui, dava para se ouvir. Aí de repente foi interrompido tudo e um silêncio tremendo. Até nós ficamos, porque deve ter acontecido alguma coisa. Aí foi quando se soube que tinha acontecido aquela tragédia da caçamba que entrou dentro do comício, né? Quando aconteceu a gritaria, as coisas que a gente viu foi sapato de criança, de adolescente, por todos os lados, poça de sangue. Aí meu marido saiu correndo, até ele me chamou a atenção, porque eu levei minha filha que tinha 4 anos, aí me mandou embora para casa. Aí eu voltei e fui para casa meio tonta. De manhã eu fui para a frente do hospital. Quando eu cheguei lá, já estava nosso pessoal, estava o Bola 7, estava outros. Aí tinha uma tropa militar, armada de fuzis, bloqueando a frente do hospital, se colocando entre o hospital e as pessoas que queriam muitos ver os seus acidentados. O simbolismo forte que representa para o oeste brasileiro a estrada de ferro Madeira Mamoré, a estrada de trilhos de ouro, as estradas da borracha. Essa estrada foi a ligação desse mito, desse sopro de utopia que foi a passagem do Guevara. Isso em 67, onde tudo estava terra arrasada, e vem aquela onda de esperança, aquela passagem sigilosa, secreta, silenciosa, que foi o registro do João Lobo. Então era um período de eterna desconfiança, né? Porque nós vivíamos vigiados aí, todos os nossos passos eram vigiados. E um belo dia eu sou abordado por um cidadão, entende? De cabelo revolto, barbicha, bigodinho, blusão, jeans,
calça surrada. Se comentaba que Che Guevara estuvo en Guayaramerín, pero por lo menos yo nunca lo vi, mi esposo nunca lo vio. Recapitular, recordar todas estas cosas, aunque a veces es doloroso, puede servir como una gran lección para las futuras generaciones. Essa história está oculta e vale a pena ser lembrada. Triste página da política de uma cidade conturbada. No ano 62 aconteceu a caçambada. Em frente à pensão delícia, casa de consentimento. Naquela noite fatídica deu-se esse acontecimento da caçambada Coturba com grandes padecimentos. Na rua Lauro Sodré, no bairro da Oleria, para assistir o comício, o povo se espremia para ver a frente popular que no palanque subia. Tomara que a partir do filme, né, os escritores do livro de história, os historiadores, passem a abrir um capítulo na história regional sobre esse acontecimento, né, relevante, tá? Um acontecimento político que está esquecido, que a juventude aí não tem lembrança, não tem conhecimento. E durante esse tempo, essa história estava aí arquivada e agora, graças a vocês aí, né, a gente tem a oportunidade de participar também um pouco da história de Rondônia. Formas de base fazia o Brasil mudar. E tudo estava lá. No mercado, no migal de tapioca com banana, nas esquinas, no torpor dos dias amazônicos, nas águas do Madeira, no Cainágua. Foi aqui. Lembro como se fosse agora. Nasci em Fortaleza do Abunã, fronteira oriental da Bolívia. Sou filho da 4ª geração de rondonienses e estou voltando à minha terra 40 anos depois. Colégio Dom Bosco, a Baixa da União, o Triângulo, o Beiradão, a Castanheira da Arigolândia, a Ladeira da Prefeitura, o Buraco da Dadá, as Três Marias da Mamoré, o Mapinguari, o Boto do Cuxi, o Velho de Ó, Anizinho, Bazinho, Berlange. Urupira vem chegando, Urupira na capoeira. Depois dessa esquina, nós levamos um susto. Vinha em sentido contrário uma caçamba. E aí eu estava nesse comício do Renato nessa época, quando aconteceu esse episódio. Foi a coisa mais triste que eu vi na minha vida, uma caçamba entrando no horror de gente. Quando terminou, quando aconteceu a gritaria, as coisas que a gente viu foi sapato de criança, de adolescente, por todos os lados.
poça de sangue, aí meu marido saiu correndo, até ele me chamou a atenção, porque eu levei minha filha que tinha 4 anos, aí me mandou embora para casa. Aí eu voltei e fui para casa meio tonta. E aí o grupo dominante continuou aqui, que eram os cutubas. E os pele curta cresceram mais. Cresceram mais, um médico chamado Renato de Medeiros, né? Consultava, ganhando do governo, mas era quem consultava o povão. E ficou um verdadeiro ídolo no meio do povo. O verdadeiro líder e o líder popular. O Renato de Medeiros se tornou um líder popular. Mas cresceu de tal forma que, como eu lhe disse anteriormente, chegou a ganhar do juiz. Na época do território federal do Guaporé só existiam 2 correntes políticas. O Aloysino e o Renatismo. O Aloysino, a classe privilegiada, e o Renatismo, o Zé Povinho. O Zé Povinho do Renatismo era chamado de pele curta e a classe privilegiada, Cutuba. Por quê? Cutuba, eu pesquisando, coloquei esse nome para ser chamado, porque é o caso, eu vou dar o exemplo de Araçatuba. Em São Paulo, Araçadoce, e Cutuba, Cudoce. Montava a cavalo, ele ia montado a cavalo e os ajudantes de ordem a pé para ele até o palácio. Caraca! Veja bem, do governo. Isso era para impor respeito. Mas o homem era de uma autoridade assim, bom, é militarismo, ditadura. Veja bem, todo mundo se tremia quando o homem passava. Então era um período de eterna desconfiança, né? Porque nós vivíamos vigiados aí, todos os nossos passos eram vigiados. Agora, o mais interessante de tudo... Prestemos homenagem. O mais interessante de tudo é que o meu maior sonho, Belândia, entendeu como é que é? Era ser saqueiro. Eu achava bonito. O cara com a... Como é que ele foi? Ele pegava assim, tipo... Vamos prestar homenagem ao Zé aqui. O Zé foi saqueiro. O Zé foi saqueiro. Nós tivemos um amigo saqueiro. Nós tivemos amigos. Vamos prestar homenagem ao grande. Um brinde. Não, ao Maciste. Zé, que foi saqueiro. Zé Maria foi saqueiro. Saqueiro! E um belo dia eu sou abordado por um cidadão. Entende? De cabelo revolto, barbicha, bigodinho. Camisa blusão jeans, calça surrada. Se comentaba que Che Guevara estuvo en Guayaramerín, pero por lo menos yo nunca lo vi, mi esposo nunca lo vio. Si alguien lo vio en Guayaramerín, no sé quién habrá sido, pero se comentaba mucho que él estuvo en Guayaramerín. Probablemente él vio a mucha gente acá, conoció a mucha gente, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo. Recapitular, recordar todas estas cosas, aunque a veces es doloroso, puede servir como una gran lección para las futuras generaciones. Que las futuras generaciones sepan valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen, por lo que son. Y que sepan que la vida no la hace el dinero, la vida la hacen las acciones de las personas. La gente puede acumular riquezas, pero aunque eso a veces es fácil, lo más difícil es acumular valores. Olha o peixe aí, enfrentando os tombos da cachoeira. Ninguém sabe aonde ele quer chegar. Será surubim, será papá, botutucuxi, coisa de assombrar. É mulher ingrata na malhadeira, pescador panema de mani parteira. A Piracema é zoeira, nas águas do Rio Madeira. Olha o peixe aí,
ninguém sabe aonde ele quer chegar. Olha o peixe aí, ninguém sabe aonde ele quer chegar. Ninguém sabe aonde ele quer chegar. Olha o peixe aí, enfrentando os tombos da cachoeira. Ninguém sabe aonde ele quer chegar. Será surubim, será papá, boto tucuxi, coisa de assombrar. É mulher ingrata na malhadeira, pescador panema de mani parteira. A Piracema é zoeira nas águas do Rio Madeira. Olha o peixe aí, ninguém sabe aonde ele quer chegar. Olha o peixe aí, ninguém sabe aonde ele quer chegar. Ninguém sabe aonde ele quer chegar.